Olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal de Estudos Bíblicos comigo, Priscila Fagundes, para mais uma aula. Sintam-se à vontade. Peguem caderno, caneta e não se esqueçam de curtir e deixar seu comentário, ok? Essa semana estamos em uma aula especial sobre a Reforma Protestante de Martinho Lutero. Essa aula é de suma importância para a Igreja Protestante, e nosso foco está em Romanos 1:17. Tema: o comércio do céu, manipular para enriquecer e enganar para manter o poder. Fiquem atentos para não cometerem erros por não saberem assuntos históricos que envolvem nossas doutrinas. Estamos na aula de número 2, corre lá na aula anterior para não ficar perdido. Lembre-se que texto sem contexto gera pretexto, e pode trazer um sério problema para as igrejas messiânicas. A pergunta que não quer calar é: o que Martinho leu que causou tanto alvoroço para o clero papal e para o rei, ao ponto de ser excomungado da Igreja Católica? A resposta é simples: a Bíblia, mas com a ótica do Espírito Santo. Martinho leu as cartas de Paulo aos Romanos 1:17. Vamos fazer uma análise minuciosa deste versículo? As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. A verdade era que nem todos tinham posse das Escrituras naquela época, e o povo seguia o que era ditado pelas lideranças papal e monárquica, e muitos líderes se aproveitavam desse poder, se tornando tirano e déspota, matando quem se opusesse aos seus comandos. Isso me lembra o livro de Jó, quando Lúcifer, em um monólogo com o Criador, respondeu à pergunta de onde vem Satanás. E sua resposta era: rodear a terra e passear por ela. Essa resposta tem em suas entrelinhas um propósito. Um rei, quando quer manter seus súditos sob domínio, costuma observar seu reino, e caso haja um opositor, no caso Jó, que era temente e fiel a Deus, este deveria ser morto, para não ameaçar seu império. A Bíblia é o livro mais perigoso do universo. Ela exorta, liberta e salva. E para um líder que tem perversidade em seu coração, esse livro jamais será ensinado na íntegra. Contudo, o verdadeiro mordomo de Cristo seguirá suas instruções, para que sua noiva permaneça pura e intocável, mediante a observação e a execução do que está descrito em seu Novo Testamento. Hermenêutica e exegese de Romanos 1:17. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Revelam, verbo apocalíptico, descreve um ato divino, onde o que estava oculto agora é revelado, tornando-se claro e evidente. É uma compreensão crucial para entendermos a justiça de Deus. Justiça, em grego, dikaiosine, refere-se que a natureza de Deus é perfeita e justa. Fé, em grego pestis, significa confiança e crer. Está escrito, em grego gegrapitai, enfatiza a autoridade da Escritura, aqui descrita com letra maiúscula, se referindo à palavra do Criador. A revelação da justiça não é nova, mas sim sustentada pela escrita hebraica. Justo, em grego dikaios, descreve o caráter de quem vive a justiça de Deus. Aqui nesta palavra a integridade do cristão é ressaltada, destacando um estilo de vida alinhado com a moral divina. Viver, em grego zal, significa viver a existência do justo, que não se limita à sua mera existência, mas implica uma vida plena, em conformidade com os princípios da fé. Romanos 1:17 significa a revelação da justiça de Deus. O Evangelho, que significa boas novas, mostra como Deus é justo. Essa justiça não é baseada em nossas obras, mas na fé em Jesus Cristo. Esse versículo deixa claro que nenhum tributo após a morte de Jesus seria um ato lícito para os que seguem os seus ensinamentos. Após sua morte, a fé seria o único atributo necessário para a salvação. De fé em fé, a fé cresce à medida que experimentamos a fidelidade de Deus em nossas vidas. É um ciclo contínuo de confiar em Deus e ver seu poder agir. O justo viverá pela fé. A vida cristã é uma jornada de fé. Aqueles que confiam em Deus experimentarão vida abundante, mesmo diante das dificuldades. O versículo em questão é fundamental para a teologia paulina, pois introduz o tema da justiça de Deus manifestada na salvação através da fé, algo que reitera e amplia à luz das Escrituras. Paulo estabelece uma ligação clara entre o Evangelho e a revelação da justiça divina, indicando que ela é acessada pela fé e está relacionada ao modo de vida do crente. O apóstolo usa a citação de Abacuque 2:4 para legitimar a mensagem do Evangelho, afirmando que a fé é tanto o princípio quanto a base da vida do justo. Este conceito não só vincula a vida dos crentes à sabedoria de Deus, mas também garante que a justiça que eles experimentam é uma continuidade da justiça revelada nas Escrituras.
A fé, portanto, não é apenas uma resposta inicial à salvação, mas um estado contínuo de confiança em Deus que resulta em viver de maneira justa. A estrutura do versículo possui um caráter inclusivo, onde a justiça de Deus se torna um convite a todos que creem, revelando a natureza acessível do plano de salvação através do Evangelho. Esse versículo nos ensina que a salvação e a vida com Deus são um presente da graça, recebido pela fé em Jesus Cristo. A fé é o canal através do qual experimentamos a justiça e o poder de Deus em nossas vidas. Todos os juros cobrados em cima do sacrifício suficiente de Jesus é anátema. A perfeição se dá com 100% e não com 90%. Não existe 10% obrigatório. Se existisse a morte de Jesus, seria insuficiente. Corre lá no site da minha revista científica Ciência e Fé, e baixe meu livro Deus e Sua Criação, é gratuito, ó glória! O link se encontra no perfil deste canal. Ao escolher Paulo para cuidar dos gentios, na minha visão pessoal, foi uma joga de mestre literalmente. Paulo era um fariseu, um funcionário do governo romano e um filósofo, discípulo de Gamaliel, íntimo da Torá. Prestem atenção, meu povo. Imagine Paulo pregando a incircuncisão após sua conversão, sendo um ex-militar, um ex-religioso fariseu. O príncipe dos gentios estava totalmente rendido ao Senhor Jesus. Eita! Só se opõe contra as Escrituras quem não as reconhece como verbo vivo, quem não obedece ao que a Bíblia diz, não está rendido a Cristo. Quem não se rendeu a Cristo não passou pela porta das ovelhas para liderar, ainda tem a identidade de Saulo de Tarso. E tem sido conivente com muitos líderes perversos como Anás e Caifás, e talvez estejam segurando a capa de Estevão enquanto o apedrejam e o matam espiritualmente. Paulo segurou a capa de Estevão enquanto matavam ele, mas estava na ignorância, acreditando servir Deus com toda sua dedicação. Até seu encontro com ele a caminho de Damasco quando disse: Saul, Saul, por que me persegues? Paulo era descendente tribal do primeiro monarca de Israel, a matriarca de sua tribo Benjamim era Raquel, a pastora de ovelhas. A segunda esposa de Jacó, irmã mais nova de Lia, ambas filhas de Labão, irmão de Rebeca e marido de Adna, líder dos arameus. Entendeu? Vou resumir para vocês. Jacó casou-se com Raquel e Lia, suas primas, filhas do seu tio trapaceiro Labão, que enredou Jacó por 20 anos em uma trama de enganos por causa de sua prosperidade. Paulo conhecia bem a história da perseguição de Saul, o rei rejeitado, a Davi, o rei escolhido, e entendeu direitinho o recado de Jesus, e sua convocação para substituir o trono vazio deixado pelo ancião tribal Dan, sendo ele, de acordo com a Bíblia, um derradeiro entre os apóstolos. Se uma liderança do presente século ainda não conseguiu enxergar sem o véu, é necessário retirá-lo. E também remover as escamas de vossos olhos que os impedem de ver a maravilha que Martinho viu. Muitos continuam com o véu de Moisés sobre seus rostos, condenando quem observa o sábado, mas engordam com o dinheiro dos dízimos e das ofertas, que também é uma lei descrita no Decálogo. Eita, que hoje o estudo está forte. Se quiser correr, pode correr. Depois desse estudo, você não será mais inocente, nem terá mais o véu que encobre seu entendimento. A seleção está sendo feita, o dono da seara está experimentando seus trabalhadores, e aquele que não for aprovado será substituído como Saul, ou elegido como Davi. E pior que ser exposto, é sofrer o dano eterno. A glória da nova aliança segundo Coríntios 3, 7 e 18. 7. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto. Ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. 8. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? 9. Se o antigo sistema, que traz condenação, era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. 10. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. 11. Portanto, se o antigo sistema, que foi substituído, era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. 12. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. 13. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. 14. Mas a mente do povo estava endurecida e, até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. 15. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu.
16 Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. 17 Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. 18 Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Vamos para mais uma exegese detalhada de acordo com o grego usado na época. Usaremos as numerações de Strong para vocês pesquisarem se quiserem se aprofundar mais. Ok? Este versículo ressalta o contraste entre a antiga aliança, representada pela lei gravada em pedras, e a nova aliança, mediada pelo Espírito. O ministério da morte, embora glorioso, é caracterizado por sua falta de capacidade de dar vida, ao contrário do ministério do Espírito, que é vida e liberdade. A incapacidade dos filhos de Israel de olhar para o rosto de Moisés simboliza a ineficácia da antiga aliança em transformar corações. A glória que se manifestava no rosto de Moisés era transitória, apontando para a superação dela na nova aliança, onde a presença de Deus é acessível a todos através de Cristo. Essa passagem convida à reflexão sobre o caráter efêmero das práticas religiosas que não conduzem à verdadeira formação espiritual. G3:1-2-3, transliteração, de maior, MN. Este adjetivo expressa um grau superior ou uma qualidade aumentada. No contexto, implica que o ministério do Espírito possui uma glória que excede em muito a do ministério da lei. G1391, a transliteração, glória, doxa. Referente ao brilho ou à honra, denota a magnitude e a beleza da presença de Deus. O uso desse termo aqui enfatiza o esplendor e a reverência associados ao ministério do Espírito. G1248, transliteração, o ministério, diaconia. Refere-se ao ato de servir ou ao serviço. Neste caso, o ministério como função divina. O ministério do Espírito sugere um serviço ou uma obra que é guiada pelo Espírito Santo. G4151, a transliteração, do Espírito, pneuma. Este termo refere-se ao Espírito frequentemente mencionado como o Espírito Santo. Aqui especializa o tipo de ministério em questão, enfatizando que é a obra do Espírito que traz essa maior glória. Paulo está constituindo uma clara distinção entre o ministério da lei, representado pelas Escrituras hebraicas, e o ministério do Espírito que traz uma nova aliança. Ele enfatiza que a glória associada ao ministério do Espírito é incomparavelmente superior à glória que coube ao ministério da lei. No contexto da carta, essa comparação serve para fortalecer a sua argumentação sobre a nova aliança em Cristo, ressaltando que a mudança é radical não apenas em conteúdo, mas em poder e eficácia. A intenção de Paulo é, portanto, não apenas exaltar o evangelho da graça, mas também encorajar os coríntios a reconhecerem a transição que ocorreu de uma aliança de condenação para uma de libertação. O uso da palavra glória doxa indica que a realização do Espírito nos crentes não apenas traz entendimento e salvação, como também transforma vidas, refletindo a verdadeira natureza de Deus. A questão retórica implícita, como não será de maior glória, serve para conduzir o leitor a refletir sobre a profundidade da obra do Espírito comparada a tudo que precedeu. G3037, pedras lifos, um símbolo que representa dureza e permanência, referindo-se às tábuas da lei recebidas por Moisés no Sinai. G1391 foi glorioso doxa. Expressa dignidade ou esplendor, indicando que mesmo o ministério da morte manifestava uma glória que não deveria ser desvalorizada, mas ao mesmo tempo, é temporária. G4383, rosto prosopon, refere-se ao rosto de Moisés, simbolizando a revelação de Deus e sua glória refletida. G2673, transitória parembasis, refere-se a algo que está passando ou que não é duradouro, destacando que a glória de Moisés não é permanente, em contraste com a glória do novo ministério do Espírito. A interpretação grega ressalta fortemente o contraste entre a antiga aliança, representada pela lei gravada em pedras, e a nova aliança, mediada pelo Espírito. O ministério da morte, embora glorioso, é caracterizado por sua falta de capacidade de dar vida, ao contrário do ministério do Espírito, que é vida e liberdade. A incapacidade dos filhos de Israel de olhar para o rosto de Moisés simboliza a ineficácia da antiga aliança em transformar corações. A glória que se manifestava no rosto de Moisés era transitória, apontando para a superação dela na nova aliança, onde a presença de Deus é acessível a todos através de Cristo. Essa passagem convida à reflexão sobre o caráter efêmero das práticas religiosas que não conduzem à verdadeira transformação espiritual, porque em grego, gar, a conjunção coordenativa que introduz uma explicação ou razão.
Neste contexto, conecta o que foi dito anteriormente sobre o ministério do Antigo Testamento com a ênfase no novo ministério. Se, em grego, ean, uma conjunção condicional que indica uma situação hipotética. Aqui Paul está propondo uma análise comparativa entre dois ministérios. Ministério, em grego, diaconia, refere-se ao ato de servir ou à administração de um serviço sagrado. O ministério da condenação representa a lei e suas exigências antes da atuação de Cristo. Condenação, em grego, katakrima, refere-se ao julgamento ou condenação. No contexto, alude à lei que expõe o pecado e resulta em condenação, destacando sua natureza severa. Glorioso, em grego, doxa, relaciona-se à honra, esplendor ou júbilo. O ministério da condenação é considerado glorioso porque manifesta a justiça e a santidade de Deus, apesar de sua severidade. Muito, em grego, polus, indica uma grande quantidade ou intensidade. Este termo enfatiza a transição para o novo ministério, que é superior em sua natureza e benefícios. Mais, em grego, malon, uma palavra comparativa que acentua a diferença entre o antigo e o novo. Sugere que o novo ministério é de uma glória muito maior que o anterior. Será, em grego, exomai, a forma do verbo que sugere um futuro ou uma declaração profética. Paul antecipa o poder e a glória do novo ministério. Glorioso, em grego, doxa, repetido para enfatizar a natureza exaltada do novo ministério sobre o anterior. A repetição sublinha seu status sublime. Ministério, em grego, diaconia, novamente mencionado, agora refere-se ao novo ministério, que é associado à graça e justiça. Justiça, em grego, dikaiosune, compreende a natureza de estar em conformidade com a vontade de Deus. O ministério da justiça é o que traz liberdade e salvação, diferentemente da condenação gerada pela lei. O versículo em análise contrasta de maneira vívida dois ministérios, o da condenação e o da justiça. Na visão da nova aliança, Moisés é um líder respeitadíssimo, e reconhecemos sim ele como líder do ministério da lei, porém sua aliança foi insuficiente. Assim como as outras 7, até vir Jesus com a aliança perpétua. Prometo explicar na aula de numerologia bíblica, porque a aliança de Jesus é a 8ª, por ora não teremos tempo. O ministério da condenação, o que Moisés representava conforme a lei, trouxe uma revelação da santidade de Deus, mas também uma revelação da transgressão e da consciência de pecado entre os homens, resultando em condenação. Por outro lado, o ministério da justiça aqui representado pelo novo pacto em Cristo, é descrito como muito mais glorioso, sublinhando a oferta de graça e a redenção. Paulo usa essa comparação para reforçar a superioridade do Evangelho e a transformação que Cristo traz à vida dos crentes. A mensagem central é que, embora a antiga aliança tenha sua própria glória, a nova aliança fundamentada na justiça é incapaz de ser comparada em termos de impacto espiritual e esperança que oferece aos que creem. Dessa forma, o apóstolo enfatiza que a vida no Espírito e a compreensão do Evangelho são incomensuravelmente mais abertas à glória divina do que a mera observação da lei. G1063, pois em grego gar, esta palavra é uma conjunção que indica uma explicação ou justificativa. Neste contexto, a utilização de pois sugere que Paulo está se referindo a uma declaração anterior e dando continuidade ao seu argumento. G2532, em grego, kai significa e. Este termo conecta ideias, mostrando a continuidade no raciocínio de Paulo acerca da comparação entre a glória do Antigo Testamento e a glória do Novo Testamento. G1392 receber em grego, deshomai, o verbo receber implica uma aceitação. O que foi glorificado refere-se à lei e sua importância, mas o apóstolo enfatiza que ainda assim, essa glorificação é comparável apenas no contexto da revelação de Cristo. G1722 dentro em grego, em esta preposição significa dentro ou em, sugere uma localização ou condição, ressaltando a parte ou área da glorificação que está sendo discutida. G5129 isso em grego touto, um pronome demonstrativo que significa isto ou este. Refere-se à parte da discussão que estabelece a comparação entre as duas glórias, a do Antigo Testamento e a do Novo Testamento. G3313 porção em grego, meros significa parte ou porção. Aqui indica que a glória do Antigo Testamento tem um aspecto que é parcial quando considerada em relação à glória plena trazida por Cristo. G3761 não em grego, ou uma partícula negativa que significa não, é usada para enfatizar a negação, ou seja, que na parte mencionada não existe glória quando comparada à glória que vem através de Cristo. G2192 ou em grego, eco significa ter, ou possuir. Indica a posse de algo, neste caso a glória mencionada,
mas denota que não se trata de uma glória real em comparação com a excelência da glória que se segue. G 1391 Glória em grego doxa, este termo significa glória, e se refere à manifestação da presença de Deus. A glória aqui é um atributo divino que destaca a grandeza da revelação de Deus através de Cristo. G 1223, dia, significa por meio de, ou, através de. Este termo se relaciona ao modo pelo qual acontece a comparação entre as glórias, enfatizando que a excelência da nova aliança é o motivo pelo qual a antiga não é mais superior. G 5235 superior a em grego, hiper, uma preposição que significa acima de ou superior a. Este termo expressa que a nova glória, a de Cristo, é incomparavelmente superior à glória da antiga aliança. G 3739 o qual em grego usa um pronome relativo que significa que ou, o qual, refere-se à glória excepcional comparada aqui, enfatizando a superioridade e a razão da afirmação a seguir. Dadas as exegeses acima, está claramente confirmada uma comparação estabelecida por Paulo entre as duas alianças, a antiga, que traz a lei e sua glória, e a nova, cuja glória é revelada em Cristo. Ele argumenta que apesar da glória do Antigo Testamento ser real e significante, ela é superada pela glória mais elevada da nova aliança, que se manifesta através de Jesus Cristo. Essa glória refere-se não apenas ao esplendor externo, mas à plena revelação de Deus em Cristo. Paulo, portanto, está chamando a atenção dos coríntios para a necessidade de reconhecerem a superioridade da nova promessa e a transformação que ela traz sobre a vida dos crentes. A ideia de que o que foi glorificado tem não glória ao lado do que é superior, enfatiza a transitoriedade da lei em face da eternidade do Evangelho. Assim, o apóstolo é eficaz em realçar a importância do Novo Testamento como a plena expressão da promessa de Deus, o lado do que é superior, enfatiza a transitoriedade da lei em face da eternidade do Evangelho. Assim, o apóstolo é eficaz em realçar a importância do Novo Testamento como a plena expressão da promessa de Deus. O véu de Moisés, sendo usado nos dias de hoje por líderes cristãos adeptos ao judaísmo ritualístico, e não messiânico. O perigo da ignorância religiosa. O véu de Moisés e a liderança gospel. Um olhar crítico. O véu de Moisés como metáfora. A história do véu que cobria o rosto de Moisés após sua experiência no Monte Sinai, Êxodo 34, 29, 35, é rica em simbolismo. O véu representava a glória de Deus, que era tão intensa que o rosto de Moisés brilhava. No entanto, para que o povo pudesse se aproximar e entender suas palavras, Moisés precisava cobrir seu rosto. A aplicação incorreta na liderança gospel. Infelizmente, essa história tem sido, em alguns casos, mal interpretada e aplicada de forma equivocada na liderança gospel. Alguns líderes usam a imagem do véu como justificativa para ocultar a verdade. Em vez de buscar a transparência e a honestidade, alguns preferem manter segredos e informações confidenciais, mesmo que isso prejudique a comunidade. A impossibilidade de compreensão, alguns líderes acreditam que suas experiências espirituais são tão profundas que o povo comum não seria capaz de compreendê-las, justificando assim uma comunicação elitista e complexa. O autoritarismo. O véu pode ser usado como um símbolo de autoridade absoluta, onde a palavra do líder é lei e não há espaço para questionamentos ou debates. O perigo da ignorância religiosa. Essa interpretação errônea do véu de Moisés contribui para um cenário perigoso. Como manipulação, quando a verdade é ocultada, as pessoas ficam mais vulneráveis à manipulação e à exploração. Divisão. A falta de transparência e a comunicação elitista podem gerar divisões dentro das comunidades religiosas. Estagnação. A ausência de questionamentos e debates impede o crescimento espiritual e intelectual. Em 2 Coríntios 3:11, Paulo apresenta uma poderosa comparação entre a antiga e a nova aliança. Ele destaca a natureza transitória da glória que se manifestou na antiga aliança. A glória que Moisés experimentou ao estar na presença de Deus, Êxodo 34, 29, 35, é comparada à glória duradoura que é revelada pela nova aliança em Cristo. Aqui Paulo não apenas reafirma que a nova aliança é superior, mas também que a glória de Deus, manifestada em Cristo, não é algo que poderá desaparecer ou ser vigiado em momentos. É uma vitalidade eterna que permanece na vida dos crentes. Portanto, a mensagem essencial é que a nova aliança é espiritual e uma relação contínua com Deus que é muito mais gloriosa e duradoura. Essa verdade traz esperança e confiança para os seguidores de Cristo, pois a sua aliança não está suscetível ao mesmo desvanecimento que a antiga aliança experimentou. G 1391 Glória à palavra doxa se relaciona à condição de honra e esplendor.
Neste contexto, é a evidência da presença divina, mas Paulo está implicando que essa glória era limitada e não perfeita, refletindo um sistema que não poderia conduzir à salvação definitiva. G4183, muito o termo Paul intensifica a comparação entre as duas alianças, indicando uma glória muito superior e mais abençoada no Novo Testamento. G3306 glorioso, o termo endoxos significa glorioso, ou ilustre. Refere-se à qualidade sublime e à permanência da glória sob a nova aliança, demonstrando que é uma glória que finalmente dura e traz salvação. G3306, é o que permanece. O verbo men significa permanecer ou continuar. É um indicativo da durabilidade e constância da nova aliança, contrastando totalmente com a transitoriedade da antiga. A passagem de 2 Coríntios 3:14 revela um profundo contraste entre a antiga e a nova aliança. O coração endurecido dos leitores da antiga aliança é um tema repetido nas Escrituras, que ilustra a resistência ao novo entendimento que Deus oferece em Cristo. O uso do véu simboliza a incapacidade de ver a plena revelação de Deus, que só é plenamente percebida quando a pessoa se volta para Cristo. A aliança antiga, embora serva para ensinar e preparar, não possui a revelação plena que é encontrada no Novo Testamento. Essa opacidade continua até o presente para aqueles que não reconhecem Jesus como o cumprimento da aliança. Portanto, o versículo exorta a comunidade Cristo, que remove o véu de seus corações. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, mas e aquele que quer permanecer com o véu, para continuar cobrando imposto de 10% alegando obrigatoriedade? Paulo contrasta o ministério de Moisés com o dos apóstolos, indicando que a sua abordagem à revelação de Deus é distinta e superior. A utilização do véu por Moisés indica um aspecto de ocultação da glória divina. Moisés não queria que os israelitas vissem que a glória que ele refletia estava se desvanecendo, simbolizando a transitoriedade da antiga aliança. Paulo sugere que não existe necessidade de véu para os seguidores de Cristo, pois a nova aliança, baseada em Cristo, traz liberdade e acesso direto a Deus. Assim, o versículo reflete o tema de transformação e revelação, enfatizando que, através do Espírito, somos capazes de contemplar a glória divina sem barreiras. A passagem, portanto, realça a importância de reconhecer a revelação progressiva de Deus na Escritura e a grandeza do ministério da nova aliança. Os que estão sob o jugo do véu, hoje este lhes será tirado. Mas aqueles que têm intenção de manipular a Bíblia para obter lucros com a ignorância dos fiéis, como nos dias de Martinho, terão que se retratar com o dono das ovelhas, pois breve estará aí para buscá-las e recompensar a cada um pelo seu serviço ou desserviço. Por isso a revolta de Martinho com as indulgências, que eram práticas da Igreja Católica medieval, que permitiam aos fiéis comprarem remissão dos pecados, o que gerava receitas para a Igreja. Martinho Lutero, na Reforma Protestante, criticou duramente essa prática com suas 95 teses. Ele argumentou que a salvação vinha apenas pela fé e graça divina, não por indulgências compradas. A controvérsia em torno delas acelerou a divisão entre católicos e protestantes. Interessante como um simples pedaço de papel gerou tanta revolução religiosa. Os 5 sola têm suas origens são princípios originados na Reforma de Martinho. Esses princípios foram desenvolvidos como uma resposta às práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana da época, que os reformadores acreditavam estar em desacordo com os ensinamentos bíblicos. Aqui está um breve resumo da origem de cada um dos solas. 1. Sola Scriptura. Martinho Lutero enfatizou a autoridade suprema das Escrituras sobre as tradições da Igreja. Ele argumentou que a Bíblia deveria ser a única fonte de autoridade divina. 2. Solus Christus. Este princípio destaca que a salvação é alcançada somente através de Jesus Cristo, sem a necessidade de intermediários como santos ou sacerdotes. 3. Sola Gratia. Os reformadores acreditavam que a salvação é um dom gratuito de Deus concedido pela graça, e não algo que pode ser ganho por méritos ou boas obras. 4. Sola Fide. A justificação pela fé foi um dos principais pontos de Lutero, que ensinava que a fé em Jesus Cristo é o único meio de ser justificado diante de Deus. 5. Soli Deo Glória. Este princípio afirma que toda a glória deve ser dada somente a Deus, rejeitando a veneração de santos e outras figuras. A importância da transparência e da educação espiritual e pedagógicas nas igrejas. A verdadeira liderança espiritual se baseia na transparência, na honestidade e na busca constante pelo conhecimento. É certo que diplomas de bacharéis não levam ninguém ao céu, mas para ser ministros, um dos critérios em 1 é estar apto ao ensino. Ou seja, precisa saber o que as Escrituras dizem para ensiná-la.
Como alguém irá ensinar o que não sabe? É dessa maneira que as correntes heréticas estão mais enraizadas no neopentecostalismo, por causa da imaginação que somente testemunhos vividos no mundo espiritual é o suficiente para liderar uma igreja. Contudo, a outro extremo, devemos ter muito cuidado em querer engessar o evangelho com entendimentos humanos como os costumes. De nada valeu a sabedoria de Salomão, quando Deus se ausentou de sua presença por causa de suas alianças com reinos e mulheres que já havia lhe alertado a não estabelecer. É preciso desmistificar a figura do líder. Os líderes são seres humanos falhos e em constante aprendizado. Devemos promover a educação teológica. É fundamental que os membros das comunidades religiosas tenham acesso a ferramentas para interpretar a Bíblia e avaliar as mensagens dos líderes. Cultivar um ambiente de diálogo. As dúvidas e os questionamentos devem ser acolhidos e debatidos de forma aberta e respeitosa. O véu de Moisés não deve ser usado como uma desculpa para a opacidade e o autoritarismo. A verdadeira liderança espiritual busca iluminar, e não obscurecer, a verdade. Ao promover a transparência e a educação, as comunidades religiosas podem crescer em fé e conhecimento. Você tem alguma experiência pessoal com líderes que usam essa abordagem? Deixem nos comentários. E observe os sinais de um líder abusador. Estes estão usando o véu de Moisés de forma inadequada. Precisamos, como líderes, estamos sempre fazendo essa pergunta para nós mesmos: como podemos promover uma liderança mais transparente e participativa nas igrejas que Cristo nos confiou? Este estudo tem como objetivo iniciar uma reflexão sobre um tema complexo e delicado. É importante lembrar que nem todos os líderes que usam metáforas bíblicas têm más intenções. A intenção aqui é alertar para um possível desvio e incentivar um diálogo construtivo sobre o tema. Estamos encerrando essa aula. Estão gostando do tema? Se você tiver outras curiosidades sobre Bíblias para estudos, deixe suas dúvidas nos comentários para continuar a conversa. Nos ajudem a propagar esse evangelho puro e simples. Curta e compartilhe. Seja você um missionário de Jesus, continuem a obra que ele confiou aos seus eleitos. Até mais! Com carinho, respeito e amor. Estudos Bíblicos com Priscila Fagundes.